Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 13 a 19 de janeiro. Qual o tema que eu trouxe para nós trocarmos uma ideia essa semana? Mensagens kármicas desperte. Nós temos então, a partir de domingo passado, ou seja, ontem, pegando o dia da postagem desse vídeo, que está sendo colocado aqui no YouTube dia 13, dia 12, domingo, ou seja, ontem, nós tivemos a renovação dos nódulos lunares. E esses dois pontos, eles correspondem diretamente ao nosso carregamento e descarregamento de energia. Daí que eu coloquei como temário mensagens kármicas. Então, a partir dessa semana, nós já começamos a sentir um novo processo de carregamento e descarregamento de energia. Como que isso funciona? Quando nós conhecemos, eu vou explicar, eu sei que eu falei a semana passada, mas vou explicar novamente nessa. Quando nós começamos a compreender o que representam esses nódulos lunares, de acordo com alguns posicionamentos da nossa pessoa em relação às experiências, com a linguagem desses pontos lunares, a gente percebe que quando a gente desarmoniza a nossa força pessoal com esses pontos lunares, o carregamento de energias densas ele fica mais intenso. Então fica aquilo, olha como muitas vezes a gente não entende essa linguagem e com isso a gente, do nada, a gente está ali vivendo uma determinada experiência, a gente fala, nossa, a energia está tão densa, ela está pesada, estou sentindo isso já há algumas semanas e de repente, do nada também, nós temos o quê? Nós temos uma força de liberação dessa energia densa, tudo fica mais leve. Então a linguagem dos nódulos lunares, quando ela é bem compreendida, nós compreendemos o que está sendo trazido para nós nesse sentido, por isso karma, carregamento e descarregamento de energia. Nunca considerem o karma uma energia ruim, como a gente tem esse hábito aqui no Ocidente. Ah, essa coisa é ruim, então é meu karma. A gente tem essa mania. Não. Karma representa a lei, o caminho do meio. Então, se a gente se carrega de uma energia legal, é descarregada uma energia legal nas nossas experiências. Já pelo contrário, obviamente, nos carregamos de energias densas serão descarregadas. É isto que a linguagem desses pontos lunares nos trazem. Então, eu vou conversar hoje com vocês o que representa a linguagem que encerrou o seu ciclo de aproximadamente 18 meses, isso mesmo, 18 meses, ou seja, poderíamos dizer meados de 2023 e 2024 inteiro. Agora, em janeiro de 2025, ela vem novamente com esta renovação e vai nos acompanhar até a metade de 2026. Vamos compreender o que representam esses pontos. Aqui nós temos diretamente a parte correspondente à explicação dos nódulos lunares. Vou colocar aqui em minha imagem para ficar melhor para vocês entenderem. Eu já falei a semana passada, mas é sempre bom a gente dar uma revisada. Nós temos aqui a órbita da Terra ao redor do Sol. E nós temos a Lua ao redor da Terra. E a Lua possui a sua inclinação, então ela tem um momento de descida que quando forma o nó do movimento lunar com este movimento de translação da Terra, por isso nódo, nós temos o nó do sul, que representa um ponto de aprisionamento. Já vou explicar isso melhor. E essa energia desce quando ela se sublima, da mesma forma que nós tivemos um nó, com a descida temos um nó na subida, aí temos o nódo ou nódulo norte. O nó do sul é chamado de cauda do dragão e o nó do norte é chamado de cabeça do dragão. Por isso que os símbolos são idênticos. Na astrologia sempre estão a 180 graus exatos um do outro, e com isso nós temos um ponto de aprisionamento, que é o nó do sul, e um ponto de libertação, que é o nó do norte. Então algumas pessoas podem falar assim, Newton Schultz, entendi. Então o nó do sul é ruim e o nó do norte é bom. Não, os dois têm que trabalhar em equilíbrio. E quando a gente começa a compreender a linguagem desses posicionamentos astrológicos que envolvem os nódos lunares, nós temos a possibilidade de trabalhar esse carregamento de uma forma bacana. Ainda falando um pouquinho de carregamento e descarregamento, por que pontos lunares?
Precisamos compreender que a Lua é a mãe da Terra, é a alma da Terra, e Vênus o seu espírito. Por isso que Lua e Vênus trabalham muito essa parte do feminino, como arquétipo, como eu já comentei aqui, o mistério das duas taças, a taça de sangue, 28 dias com o ciclo lunar de limpeza e purificação para o de 9 meses, que representa o ciclo de gestação, que é o tempo de Vênus ao redor do Sol. Então, nós temos muito esse jogo da Lua como alma da Terra e Vênus como espírito da Terra. Quando nós trabalhamos essa parte da purificação, nada entra ou sai da Terra sem que passe pela Lua. Ou seja, vamos entender isso melhor. Como eu disse, o universo feminino, que todo mundo entende, 28 dias, o ciclo lunar, correspondente ao ciclo de sangue, purificação, todos entendem o que eu estou falando, e 9 meses, quando cessa esse ciclo, onde entra Vênus, com uma realidade mais solar, com os seus 9 meses, trazendo todo o poder da gestação e nascimento. Vamos colocar isso de uma forma direta na nossa própria vida e aplicação da astrologia com esta renovação que é importantíssima. Por isso que eu estou trazendo estas mensagens kármicas com astrologia para a gente saber trabalhar. Sempre quando a gente busca alguma coisa, que a gente deseja algo de verdade, isso tem muito a ver com Vênus. Por isso que eu falei que está associado à realidade solar também. Por isso, 9 meses ao redor do Sol. Então, esse ciclo de gestação, para ele ocorrer, inicialmente, nós temos que ter a limpeza e a purificação. Então, quando a gente deseja algo, nós temos que passar por aquele processo de aperfeiçoamento, de deixar os caminhos bem resolvidos, para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. Olha a importância desses pontos que nós vamos conversar hoje. Então, quando nós atuamos com consciência com esses pontos lunares, nós estamos trabalhando exatamente isso. O nosso aperfeiçoamento, a nossa limpeza, a nossa purificação, para que a gente consiga entrar naquele amor, naquela energia, naquele poder de atração e escolhas assertivas de Vênus, para chegar diretamente nos nossos intentos. Vejam que lindo e maravilhoso essa linguagem. Agora, com esse entendimento, vou projetar o mapa aqui para vocês verem onde estão estes pontos lunares. Olha aqui no mapa, fica fácil. Nós temos os nodos lunares agora no eixo Virgem e Peixes. Ele ficou, conforme eu falei para vocês, no meio aproximadamente de 2023 para 2024 inteiro, no eixo Libra e Áries. Então nós vamos conversar inicialmente sobre esse eixo, isso é para todo mundo, seja qual for o seu signo, Áries e Libra, para nós estarmos preparados agora para essa movimentação, olha eles aqui, ó, no eixo Virgem e Peixes. Então, quando nós compreendemos esse jogo da cauda e da cabeça do dragão, primeiro ponto, a cauda do dragão, que representa diretamente este ponto aqui, seria como se fosse, como eu digo, um fone de ouvido ao contrário, esse aqui certinho, aqui é o nó do sul, aqui é o nó do norte. Quando nós entramos na sintonia da cauda do dragão, o que ela representa? Aprisionamentos. Por quê? É o primeiro ponto que a gente deve trabalhar. Normalmente é um ponto de conforto. Olha como eu vejo este ponto lunar. O que é um ponto de conforto? É um ponto de acomodação. Eu entendo que é um ponto que muito das energias que nós temos, de tudo que vivemos, se condensa nesse ponto. Então nós temos conhecimento. E este ponto pode gerar algum tipo de conforto onde a gente se acomoda com a situação e não evolui. Vocês estão compreendendo? E esta linguagem agora está no signo de Virgem. Já ao lado do nó do norte, ou a cabeça do dragão, já ao contrário do conforto, ele representa um risco. Mas um risco por quê? Porque a gente não conhece. É uma possibilidade que se abre quando a gente harmoniza a energia da cauda do dragão para que as coisas comecem a fluir. Então, a cauda do dragão aprisiona no conforto e a cabeça do dragão liberta no risco. Agora algumas pessoas vão falar assim, mas como assim liberta no risco, Newton Schultz? Explica um pouco melhor. Eu vou citar um exemplo para vocês, vamos lá.
É até um exemplo, eu vou fazer um testemunhal aqui para vocês. A minha cauda do dragão estava exatamente posicionada, estou falando pessoal, mas vou fazer o desenvolvimento aqui para todo mundo. É só para que vocês entendam o que esses dois pontos representam. No meu mapa pessoal, eu tenho a cauda do dragão no setor familiar. Então eu nasci com uma determinada comodidade ou segurança na minha família para desenvolver a minha vida. E a cabeça do dragão, que é um risco que vale a pena no setor profissional. Aí eu sempre, quando eu comecei a estudar astrologia, eu vi, por que eu estou trabalhando aqui com a minha família? Aí eu falei, eu tenho resgates kármicos. Mas se eu permitir, eu vou ficar acomodado nesta situação e vou deixar de arriscar no profissional para eu realmente trabalhar a minha energia. Então nós precisamos compreender o seguinte: para que a gente entenda como trabalhar esses dois pontos, a cauda do dragão sempre vai representar um conforto que aprisiona e a cabeça do dragão um risco que vale a pena ser corrido. Mas para eu me direcionar para a cabeça do dragão, eu tenho que primeiro trabalhar a minha parte da cauda do dragão. E fechando o meu exemplo, quando eu entendi isso, eu tinha um determinado conforto ali, que eu poderia seguir a minha vida tranquilamente, mas eu não conseguiria me ver hoje como um cara trabalhando de terno, gravata, fazendo negócios e etc. Não, com o cabelo curtinho ou com um rabo de cavalo aqui, tô brincando. Eu resolvi seguir a minha vida, então eu larguei tudo e comecei a dar aula para 3, 4 pessoas na minha casa. Olha que coisa louca isso. E trabalhando diretamente o que eu faço até hoje. Então eu percebi que primeiro eu tinha que passar por aquele entendimento na minha família, para depois, conseguindo harmonizar este ponto, eu saber me direcionar e arriscar na parte profissional com aquilo que realmente vibrava em mim. Não ficar num pseudo conforto que, na verdade, eu iria ser tudo menos eu mesmo. E agora esta linguagem, vamos lá. O que nós tivemos, como eu disse, metade de 2023 e 2024 inteiro, o eixo Áries-Libra. Agora essa energia entra no eixo Virgem-Peixes. A cauda e a cabeça do dragão estão sempre no sentido retrógrado, isso que nós precisamos entender. Por isso que saiu de Áries e foi para Peixes a cabeça. Por isso que a cauda saiu de Libra e agora foi para Virgem. Então ela sempre caminha no sentido retrógrado, como eixo. Mas isso não precisa se preocupar, só estou citando aqui porque eu sei que muitas pessoas que estudam astrologia acompanham o nosso bate-papo aqui. Mas vamos agora conversar, sendo que a gente tem um entendimento do que é o que representa como energia, esse tipo de força que ficou trabalhando a nossa energia com Áries e Libra durante 1 ano e meio aproximadamente. Inicialmente, a cauda do dragão em Libra, que encerrou o seu ciclo agora. Lembrando novamente, tudo que eu estou falando aqui é para todo mundo, seja qual for o seu signo. Nós estamos falando de uma energia que engloba todo o planeta e automaticamente todos nós. Quem está com você? Quais são os seus relacionamentos? Quais são as suas parcerias? Quem te promove paz? Quem te promove equilíbrio? Quem tira a sua paz? Quem promove desequilíbrio para você? Tudo isso representa a energia de Libra. Você está cheio de dúvidas, não sabe para onde vai e ainda continua com elas? Ou soube escolher o seu caminho? Então, os aprisionamentos, muitas vezes, quando a cauda do dragão que fechou o seu ciclo está em Libra, representa tudo isso, aprisionamentos nos relacionamentos. Aquela comodidade de estar com alguém por conforto. E não estou falando só de relacionamento afetivo, não. De repente, a parceria de um trabalho, vocês estão entendendo? Tudo que é parceria, associação, relacionamento. Por isso que eu questionei, você está com quem você tem que estar ou você está com aprisionamentos? Essa energia te promove paz, equilíbrio no seu coração ou ela deixa você desequilibrado, desarmonizado? A necessidade de fazer cara de paisagem para situações que de repente não fazem mais parte da sua vida. Tudo isso representa a cauda do dragão em Libra. Escolhas mal feitas
que de repente agora pesam e fica difícil você aprender a se libertar delas. Tudo isso representam pontos que você tem que meditar neste 1 ano e meio, novamente, metade de 2023 e 2024 inteiro. Se você conseguiu administrar isso, que é uma forma de pensar nisso de uma forma bem simples, cara, com quem você está envolvido seriamente? Trabalho, carreira, saúde, relacionamento. Quer ver um aprisionamento de Libra também? Aquela pessoa que teve muitos relacionamentos que foram desafiadores e falou, eu não quero saber mais de ninguém. Mas na verdade lá dentro está assim, puxa, como seria legal eu estar com alguém. A pessoa se aprisionou, se condicionou dessa forma nos relacionamentos. Então procure meditar em relação a tudo isso, porque precisamos, agora que vem uma chave, precisamos, com esta renovação, ter isto bem resolvido agora. É aí que entra agora a parte correspondente à libertação que estava em Áries. E esta libertação em Áries, para todo mundo, representa o quê? A coragem, o impulso. Por mais que represente um risco, essa coragem, esse impulso de ser você mesmo, tirando da sua vida todo e qualquer relacionamento, parceria, associação tóxica que esteja presente, você aprende a dar um direcionamento para a sua vida, mesmo que você tenha que recomeçar do zero. Isto que representou todos esses aprendizados do eixo Áries e Libra durante 1 ano e meio. Agora nós temos esta força projetada no eixo Virgem e Peixes. Agora que nós entramos, após essa assimilação, que caso você tenha se identificado, tipo, nossa, eu tenho isso muito pendente na minha vida, relaxa, porque isso é absolutamente normal. O que precisamos ter é o seguinte, eu passei por essas experiências, e agora, se eu não conseguir resolvê-las, como que eu resolvo elas agora? Trabalhando exatamente esse novo eixo. Por isso que eu disse novas mensagens kármicas para despertar. Então, se você deixou alguma pendência na falta de coragem de seguir o seu caminho, tendo que trabalhar relacionamentos ou falta deles, que pesa muito em ti também, com essa parte da cauda do dragão, agora, por mais que você conduza energias mal resolvidas para o eixo Virgem e Peixes, todo esse acúmulo que ainda não foi resolvido nesse eixo anterior, agora nós temos que resolver através dos posicionamentos desses nodos ou nós lunares, cauda e cabeça do dragão, no eixo Virgem-Peixes. Então, podemos ter aqui pessoas que já estão acumulando energias kármicas mal resolvidas, mal sublimadas, de vários e vários anos. E se ela não souber se adequar com estes pontos que se renovam, a partir dessa semana, você vai acumulando cada vez mais, até que de repente ocorre algo na sua vida, que pode ser em qualquer setor, que vai dar um chacoalhão que você vai ter que despertar na marra. Então não se preocupe se você se identificou com algumas desarmonias que eu citei anteriormente com o eixo Áries-Libra. Agora você terá a oportunidade de resgatar esse eixo através de Virgem e Peixes. Então agora nós vamos conversar sobre esse eixo que te dá nuances para você aprender a trabalhar esse tipo de energia, e sempre quando você sentir, pressentir ou intuir através da sua experiência pessoal que esta energia desses nodos lunares está mal resolvida numa experiência, procure corrigir. Porque com isso você propicia uma possibilidade de reequilíbrio vibracional e os descarregamentos ocorrem de uma forma natural e acaba originando uma fluência, seja na dor ou no amor, da experiência que nós estamos vivendo. Então vamos conversar sobre esse eixo, Virgem e Peixes. A cauda do dragão ou o aprisionamento está em Virgem. E a libertação, ou a cabeça do dragão, está em Peixes. Esse eixo ele não é difícil de entender. Vamos lá.
Virgem representa o último signo da nossa formação pessoal, o sexto signo, Peixes, o último signo da nossa formação social. Ou seja, o que representa isso? O signo de Virgem, ele representa quando a gente utiliza todos os nossos aprendizados em prática. Por isso que ele tem a fama de ser organizador, dele ser trabalhador, porque ele traz uma energia intrínseca. Estou falando isso é para todo mundo e nós vamos colocar isso nas experiências como exemplos, principalmente quando falarmos dos 12 signos daqui a pouquinho, na segunda metade do vídeo. Aí a gente faz a aplicação pessoal através do desdobramento da mandala. Mas agora vamos compreender essa energia de Virgem. Quando falamos então dessa energia, que, como eu disse, está associada à organização, trabalho e tudo mais, representa que nós temos que trabalhar a nossa purificação, porque é a cauda do dragão. Agora, o que representaria essa purificação? Não permitir desordem e desorganização na vida. Sabe aqueles assuntos que a gente sabe que a gente deveria trabalhar mais, deveria fazer mais para as coisas fluírem, mas a gente fala, não, tá indo, deixa pra lá, olha a cauda do dragão aí. Tipo, deixa pra lá, não vou mexer nisso agora. Do jeito que está, tá bom, não vou mexer nisso agora. Muita atenção em relação a isso. A cauda do dragão em Virgem pode propiciar isso, onde a gente se acomoda em determinadas situações. Agora você encaixa isso em qualquer experiência da sua vida. A gente se acomoda numa determinada situação que a gente deveria se empenhar mais, fazer mais, e isso como? Diariamente organizando, aperfeiçoando. Olha a égide de Virgem para todo mundo. E com isso, se a gente vai deixando para lá, a cauda do dragão vai nos amarrando. É o rabo preso, a cauda, nos amarra a situação e a gente vê que ela continua fluindo. E, na verdade, ela está impedindo o quê? Que a gente projete essa energia para a cabeça do dragão que está em Peixes. E o que representaria essa libertação da cauda do dragão como um risco a ser corrido em Peixes? Viver os ideais. Vamos compreender esse eixo. Anteriormente, Áries, nós sermos nós mesmos. Mas como? Resolvendo todas as parcerias e associações que tem que ficar com a gente e as que não tem que ficar. Agora o eixo Virgem Peixes, aqui eu trabalho, eu deixo tudo acertadinho, bonitinho, para quê? Para em Peixes, com a libertação, viver os meus sonhos, viver os meus ideais. Então a cabeça do dragão, ela aponta em Peixes para todo mundo, por isso que é o último signo, como eu falei, onde a gente tem a possibilidade de idealizar, sonhar de uma forma correta, onde nós temos a possibilidade de viver os verdadeiros sonhos que estão dentro da gente. Sabe aquela coisa que todo mundo fala, principalmente a astrologia de memes? Aquela coisa de que Peixes é viajandão, tá distraído. Não é, cara, porque ele vive no mundo da criatividade, dos sonhos. Os grandes idealistas são piscianos. Então essa energia que se processa agora com a cauda e a cabeça do dragão pede exatamente isso. Vamos repetir aqui. A cauda do dragão pede o aperfeiçoamento. Pede para que a gente não tenha preguiça de arrumar, organizar tudo que é necessário na nossa vida. Então nós não podemos deixar para lá aquilo que a gente percebe que não está bem resolvido. Nós temos que incidir a nossa energia de uma forma a arrumar, principalmente no sentido de realização. É aquela parede que você quer construir, exemplo que eu sempre cito aqui, mas ela só será construída tijolo por tijolo. Então, com isso, nós não podemos esmorecer naquilo que a gente sabe que tem que ser aperfeiçoado. E como eu disse, coloque isso em qualquer experiência da sua vida. Se o foco é relacionamento, então vai lá, arruma ele, organiza ele. Constrói o relacionamento que você quer dia a dia, para que você tenha a possibilidade de ter um relacionamento condizente com o que você busca. Vocês compreenderam? Se a gente trabalhar a cauda do dragão inicialmente, aí a gente tem a possibilidade de se direcionar para a cabeça do dragão para viver os nossos verdadeiros sonhos. Mas viver os nossos verdadeiros sonhos e ideais, sejam quais forem, se nós primeiro soubermos organizar, administrar e arrumar aquilo que é necessário.
aquilo que está bagunçado, aquilo que a gente está deixando de lado e sabe que precisa fazer na vida. Seja um curso, seja um novo estudo, seja um aprimoramento que você considera que você precisa ser feito. Pare de ficar postergando. Depois eu faço, deixa para lá, deixa para lá, deixa... Cara, isso que vai fazer com que você fique cada vez mais amarrado com isso. E quando essa energia, em julho de 2026, chegar em Leão, você pode estar carregando energias mal resolvidas de Libra, as mal resolvidas de Virgem, e vai ter que resolver tudo aqui. Então, cada vez mais os acúmulos vão pesando. Então, a partir do momento que a gente tiver essa coragem de arrumar tudo, aí sim, a gente pode arrumar para a cabeça e viver os nossos verdadeiros sonhos e ideais, mas porque você construiu, organizou e administrou uma base bacana. Para ficar mais claro esse eixo Virgem-Peixes é assim, quer ver como vocês vão entender? Vamos supor um jovem que tem como ideal ser um médico, um exemplo. Mas ele sabe que antes de ser um médico ele precisa estudar. De repente ele tem uma vida puxada, ele tem que trabalhar de dia para pagar a faculdade de medicina à noite. Isso é Virgem. Ele está preparando, ele está se aprimorando, ele está se esforçando. Para quando ele chegar no momento da formatura dele, ele vive as realidades de Peixes, porque ele conseguiu viver aquele ideal. Então vocês percebem que, na verdade, existe um equilíbrio das duas forças. Como assim? Inicialmente, ele sabe que ele precisava trabalhar, organizar, se administrar e realizar diariamente para se tornar o médico do futuro. Então ele vivia essa realidade de Virgem no seu dia a dia, ali trabalhando, estudando à noite, mas ele sabia o que ele queria, que é a força de Peixes, o ideal, vocês entenderam? E quando ele chega na energia de Peixes, ele sabe que ele chegou ali, ele se tornou um médico, porque ele viveu todas aquelas realidades de Virgem. Então medita na sua vida exatamente sobre isso que nós conversamos agora. Quais são as bases, as estruturas que você precisa arrumar, deixar tudo acertadinho, de acordo com o seu objetivo e meta principal? Pensa no ano de uma forma geral. Ah, Newton Schultz, mas são tantas coisas que eu tenho que fazer. Cara, mas pensa em coisas que são prioritárias. Esquece agora esse objetivo. O que está bagunçado, o que está zoado aqui na minha vida que eu preciso dar um jeito? É a cauda do dragão. Que quanto mais você for deixando, mais vai complicando. Aí sim, com o seu projeto, que você tem esse direito a partir do momento que você constrói, você poderá arrumar para o fechamento, por isso que é o 12º signo, o fechamento de viver a realidade dos seus sonhos, ideações e anseios, mas porque você os construiu. Então se liberte para que você saiba viver toda a realidade presente dos seus riscos, que agora é o risco de ter a possibilidade de sonhar. Ficou até poético, mas é este tipo de energia que está presente agora. E se nós olharmos, existe uma força que, inclusive, nós conversamos recentemente sobre ela, uma força que está associada ao quem? A própria Lua. Porque a Lua, hoje, exatamente hoje, praticamente junto com a renovação dos nodos lunares, olha como coincidências não existem. A Lua está se tornando cheia e no signo que é regido pela Lua. E está se encontrando com quem? Com Marte retrógrado que acabou de chegar aqui. Então, mais do que nunca, coragem das revisões. E a força do Marte retrógrado que está aqui, olha o tração azul que ela forma com a cabeça do dragão. Tipo, o que você quer sonhar? O que você quer conquistar? Ok. Mas para você viver isso, você tem que trabalhar diretamente todo o seu trabalho, todo o seu aperfeiçoamento e organização para que você saiba viver os seus sonhos da forma correta. Então eu diria que essa própria lua cheia que nós estamos tendo a partir de hoje e vai nos acompanhar durante toda a semana, oferece todas as sinalizações para a gente despertar. Vocês estão vendo que lindo isso? Então toda a energia presente da movimentação astral que nós temos nessa semana aponta para a gente compreender todos esses sinais kármicos e com isso a gente despertar, sabe? Entender os sonhos, compreender o que precisa ser ajeitado e arrumado.
agir com força e a coragem, com que tudo que a lua cheia pode demonstrar. E toda essa energia está formando um cabo de guerra com a força do Sol e também de Plutão, que estão praticamente em conjunção no céu. Olha aqui, ó. Olha os traços vermelhos. E toda essa energia ela é potencializada mais ainda com a oitava da Lua, que é Vênus, que está exatamente no signo onde temos a cabeça do dragão conjunta a Netuno, e Vênus se encontra nessa semana com Saturno. Falando, não adianta também você ter sonhos demasiados sem que você viva o coração, que representa a energia de Vênus, com a disciplina de Saturno. Então, sonhar todo mundo pode? Sim. Mas o grande recado celeste para fecharmos essa reflexão inicial é que a gente tem que ter disciplina e pés no chão. Então, se você souber trabalhar isso sem ter aquela fantasia demasiada, que pode representar esse ponto, a cabeça do dragão, junto com Netuno, tendo os pés no chão ou o coração alicerçado numa raiz bacana, toda essa retrogradação de Marte junto com a lua cheia pode demonstrar todos os aprisionamentos que devem ser arrumados para que a gente saiba viver da forma correta os sonhos e as utopias que residem dentro de nós, mas com base e possibilidade de realizações. Vejam que lindo e que maravilhoso. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre o movimento lunar, que eu já dei uma antecipada agora. Nós estamos exatamente com a lua cheia, semana inteira. Somente dia 21, terça-feira que vem, ela se tornará crescente. Então é uma semana linda e maravilhosa com esta lua cheia, que tudo isso que nós conversamos agora, que eu acredito de acordo com a minha possibilidade, eu passei um entendimento para vocês, nós começamos a compreender como que funciona esse carregamento e esse descarregamento de energia, que popularmente nós chamamos de karma, para a gente saber dar um direcionamento de acordo com a força que queremos conduzir. Agora o que nós vamos fazer? Vamos falar do dia a dia lunar com a fase cheia, para entender quais as possíveis revelações que podem chegar para nós. Vamos lá? Se pegarmos hoje, segunda-feira, nós temos a Lua iniciando a sua fase cheia conjunta ao Marte retrógrado. Então, qual a sinalização para hoje, segunda-feira? Newton Schultz, estou vendo esse vídeo só no final de semana. Não tem problema, medita, tenta dar uma analisada. Como foi o início da sua semana? Então, essa energia onde a Lua está totalmente forte, a Lua cheia em Câncer, vejam que momento, junto de Marte. Como estão os seus sentimentos? O que brota de dentro de você? Com toda essa renovação kármica que nós temos agora, com esses pontos lunares, o que a lua cheia em Câncer fala? Pô, quando eu penso na minha vida, o que eu quero, o que eu preciso arrumar, são sentimentos bons que estão dentro de mim e eu vou com tudo, ou são sentimentos complicados? Que quando eu observo o que está dentro de mim, pô, eu sou fraco, eu não tenho força. É exatamente isso que o Marte retrógrado está falando. Corrija agora. Então, nesta segunda-feira, eu recomendaria para todos, nesse primeiro dia de lua cheia, procure observar como seus sentimentos estão conversando contigo. Estão dando bons sinais? Está demonstrando que você está pronto para receber todos esses influxos? Ou que você ainda está no momento onde várias revisões devem ser feitas? Esta lua cheia começando com essa conjunção com Marte retrógrado não é gratuita. Se você perceber que tem coisas complicadas, começa a arrumar já. Porque você está conectando exatamente a cauda do dragão. Comece a arrumar tudo isso que não está bem ajustado na sua vida. Este é o grande recado do início da fase da lua cheia essa semana. Quando chegar a terça-feira e também a quarta, ela estará em Leão. E essa energia de Leão forma esse cabo de guerra com a força de Plutão. Então, qual é o recado depois que você examina, logo na segunda-feira, os seus sentimentos? Você tem que começar a se autoafirmar. Você tem que começar a acreditar mais em você. Daí que vem este ponto que todo mundo fica falando de Leão nos memes. Ah, o Leão é egocêntrico. Não. Na verdade, o que você tem que trabalhar? A autoafirmação do seu ser, a sua liderança,
a sua força. Marte fez a retrogradação aqui, ó, praticamente um mês, para que a gente pudesse autoafirmar o nosso brilho, a nossa criatividade. Então a lua cheia na terça e também na quarta-feira pede exatamente isso, que a gente observe o que realmente nós precisamos aperfeiçoar em nós para aprendermos a acreditar em nós mesmos. Se você tem sonhos que você quer atingir, comece a trabalhar isso agora, mas antes de tudo você precisa acreditar em ti mesmo. Se autovalorizar, mas não se autovalorizar com joguinhos, com draminhas, não. Se autovalorizar de uma forma muito concisa no real valor que você tem para transformar a sua vida e o ano de 2025 num ano maravilhoso. Cara, isso é possível. Vê o que a lua cheia fala contigo na terça e na quarta. Aí depois, ainda na quinta de manhã, ela está aqui. Quando chegar a quinta-feira à tarde, ela entra em Virgem, que é o signo onde temos a cauda do dragão. Então agora já começa, depois de observar as verdadeiras energias dos sentimentos, junto da autovalorização e firmar quem você é, agora eu começo a arrumar tudo. Por isso que Virgem traz a alcunha de arrumar, faxinar, deixar tudo em ordem. E essa energia de arrumar, faxinar, deixar tudo bacaninha fica ainda no dia 16, no dia 17 e também no dia 18. Mas o que eu queria dizer para todos quando chegar o final de semana? E isso não é por um acaso. Olha com quem que a lua cheia se encontra. Com a cauda do dragão. Então percebam que todas as mensagens que iniciam segunda-feira, com o início da lua cheia, junto de Marte retrógrado, encerra a semana no sábado para o domingo, justamente com este ponto que expressa e simboliza o nosso trabalho de novos carregamentos kármicos. E quando chegar o domingão, ela ainda em conjunção ingressa em Libra, que representa todo aquele ponto que nós trocamos uma ideia antes de iniciar o nosso desenvolvimento, que foi o eixo que ficamos de meados de 2023 e 2024 inteiro no eixo Áries-Libra. Então a Lua, olha aqui, eu vou retornar para que todo mundo veja que fantástico isso. Ela faz esse caminho, iniciando o seu ciclo na segunda-feira junto de Marte retrógrado, e depois ela arruma e chega exatamente no fechamento da semana, neste ponto de trabalho que para mim é o foco principal, que nós vamos começar a desenvolver agora com os 12 signos, que é essa força aqui de Virgem, que representa esta renovação da cauda do dragão, onde se nós não soubermos organizar, administrar e fazer a nossa parte neste ponto, os sonhos podem ter os seus caminhos bloqueados. Antes de falarmos dos 12 signos e o desenvolvimento da mandala, lembro vocês aqui que dia 20 nós temos, exatamente na próxima segunda-feira, às 20 horas, nós temos o nosso encontro, a nossa super live de radiestesia radiônica, onde todo mundo, ela é totalmente gratuita, basta você acessar aqui o YouTube. A partir do momento que você entra em sintonia com essa linha de conhecimento, você vai aprender a medir as energias de pessoas, objetos, ambientes, arrumar a sua energia dos chakras. Tem muitas técnicas que eu vou passar para vocês nessa super live. Então, se você gosta desse universo, onde a gente trabalha com o pêndulo, a medição e a sintonia com essas forças, vocês terão a capacidade de trabalhar a radiônica através de símbolos, gráficos específicos para harmonizar o que vocês encontrarem desarmonizados. Próxima segunda, você quer baixar um material legal e bacana? Possivelmente a Luísa Tamer está aqui já na live, então ela vai colocar como comentário fixado aqui após terminar a nossa live. E também ela vai deixar aí para quem está nessa estreia ao vivo, tá ali no chat o linkzinho para você fazer a sua inscrição. Então, tô esperando vocês. Semana que vem, dia 20, super liveão de radiestesia e radiônica. Entramos agora na parte correspondente à energia dos 12 signos. Nós vamos fazer o desenvolvimento da mandala,
trabalhando diretamente essa renovação dos pontos correspondentes à cauda e à cabeça do dragão. Trabalharemos diretamente agora a cauda do dragão, que representa, através do seu posicionamento, o nosso trabalho de aprimoramento para que a gente possa ter a possibilidade de nos libertarmos de qualquer aprisionamento, qualquer atitude errônea, para que a gente tenha carregamentos bons e fluentes de acordo com o que nós buscamos. Como eu sempre falo toda semana, tudo que nós conversarmos aqui você pode utilizar para o seu signo solar, que é o signo que você conhece desde pequeno, para o seu signo lunar, ou mesmo se você tem conhecimento de astrologia, onde você tem a cauda e a cabeça do dragão, posicionamento de casas, ou seja, tudo depende do seu posicionamento astrológico. Caso você conheça só o seu signo pessoal, é nele que eu me apoio agora, para que a gente faça o desenvolvimento da mandala e cada um possa ter um sinal, ou pelo menos um setor de trabalho que deve ter atenção para que a gente possa nos libertar de aprisionamentos. E quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Exatamente o signo onde temos agora, a partir dessa semana, o posicionamento da cauda do dragão. Vamos conversar diretamente com os virginianos. Virginianos, sendo que vocês caíram no setor 1 da mandala, como que você deve observar os possíveis aprisionamentos que se projetam na sua vida? Como estão as suas iniciativas? Como que você, quando joga a sua energia pessoal para conseguir um resultado fluente na sua vida, você está devidamente organizado, você está focado naquilo que você quer, ou você está lançando a sua energia de uma forma sem foco? Ou seja, querer, todo mundo pode querer, mas conseguir aquilo que está dentro de nós, aí é necessário que a gente tenha conteúdo. Então é exatamente aí que está o seu aprisionamento. É necessário, a partir desta renovação vibracional da cauda do dragão, ou deste ponto lunar kármico, que não é um planeta, que você aprenda a se posicionar através das suas iniciativas. Sempre que você for colocar a sua energia com ímpeto, com força, de acordo com o que você busca, você precisa estar preparado. Porque se você se lança somente com vontade, sem uma preparação prévia, observando todos os pontos de como você deve agir, e é da natureza do seu signo ser uma pessoa organizada, uma pessoa focada, então agora chega o momento de você colocar isso em prática. Não adianta você tomar a sua iniciativa para algo que você considera valoroso na sua vida, se você está desarrumando todos os outros pontos da sua vida. Ou seja, você fica totalmente só focado naquilo que você está buscando e com isso você deixa toda a estrutura da sua vida desorganizada. Chegou o momento de você arrumar tudo, de você estabelecer as suas prioridades, de você começar a colocar naquilo que realmente você está buscando uma construção ou, na verdade, uma iniciativa de ponto a ponto, acertando todos os detalhes. Pare de deixar as coisas para lá. Não adianta mais coisas, assuntos, pessoas que estão mal resolvidos na sua vida, deixar de uma forma que você não concorda. Você precisa atuar com a sua energia pessoal, arrumando todos esses pontos, porque senão você não consegue o foco verdadeiro, com força e vigor necessários para chegar aonde você determinou que é importante. Não admita mais bagunças. Toda e qualquer energia desorganizada, de acordo com o que você está buscando, você tem que arrumar as bases de uma forma bacana, de uma forma focada, de uma forma administrativa, para que você consiga chegar lá. Ou seja, lançar a sua energia com ruído, somente ruído será o fruto que você colherá. Você administrar tudo de uma forma bacana, você estabelece um conteúdo e uma força para quando você empenhar a sua energia pessoal naquilo que realmente importa, você esteja preparado. Então, bom trabalho para vocês, porque essa energia vai acompanhar vocês até a metade de 2026.
Agora, qual é o signo que ficou em segundo na mandala? Agora nós vamos conversar com os librianos. Librianos, vocês tiveram a liberação da cauda do dragão que estava na sua energia pessoal. Fica o seguinte questionamento. Vocês agora estão realmente, que é a égide de vocês, com pessoas e situações que agregam? Ou você continua empurrando determinadas situações, estando com pessoas que não mais agregam na sua vida, e isso, na verdade, é tudo menos uma parceria e um relacionamento saudável. Então, vocês devem questionar na vida de vocês se vocês estão trazendo das experiências de meados de 2023 e 2024, situações que não têm mais nada a ver na sua vida. E, obviamente, incluindo pessoas. Porque sendo que a cauda do dragão ficou na sua energia pessoal durante 1 ano e meio aproximadamente, agora você precisa demonstrar que você aprendeu. Não adianta mais você estar associado com pessoas e situações que não têm mais nada a ver com a sua vida. Isso fará o quê? Sendo que vocês estão no setor 2. Tirará todas as bases que qualquer pessoa necessita para caminhar de uma forma segura para chegar naquilo que determinou que é importante. As suas bases ficam enfraquecidas porque você precisa gastar a sua energia com pessoas e situações que não agregam mais na sua vida, e com isso você não consegue ter a firmeza necessária para chegar aonde você definiu. Então, mais do que nunca, recomendo para todas as pessoas que têm a energia de Libra forte no DNA astrológico. Agora chegou o momento de realmente você selecionar com coragem todo e qualquer aprisionamento com pessoas novamente, situações que não lhe trazem mais acréscimo nenhum na própria vida. Agora, vocês precisam aprender a selecionar, porque somente assim vocês terão a base e a estrutura necessária para chegar aonde vocês determinaram. Então, não adianta mais também, este é um outro ponto que deve ser comentado, vocês ficarem presos em situações onde você fala, não quero mais me relacionar com ninguém, não quero mais trocar a minha energia, mas dentro de ti algo diz, você ainda precisa ter aprendizados com pessoas. Então eu trabalhei aqui os dois extremos para que vocês, como balança, saibam estabelecer o caminho do meio. O exagero com pessoas que não agregam não é bom, mas também a solidão, sentindo a falta de pessoas que poderiam acrescentar, isso também não é bom. Caminho do meio. Este é o grande trabalho que cabe para todos vocês librianos, para que realmente vocês tenham uma base e uma estrutura bem feita e organizada, sem aprisionamentos vibracionais, para que vocês consigam chegar na meta que todo mundo, de uma certa forma, definiu para esse ano, que está apenas no comecinho. Agora vamos conversar com quem? Vamos conversar com o signo que caiu em terceiro na mandala. Vamos conversar com os escorpianinos. Escorpianinos, o terceiro setor, ele representa o setor da interação, da conversa, da troca de ideias. Então, os aprisionamentos podem representar o quê? O que você deixou de falar e está presente dentro de ti em qualquer situação, e isso ainda te agoniza e você fala, se eu tivesse falado, se eu tivesse me expressado de uma forma que eu fosse bem compreendido, possivelmente a situação que eu me encontro agora, sendo que eu me fechei e não expressei o que verdadeiramente estava sentindo, e agora isso pesa. Chegou o momento de você equalizar isso. Assim como também falar em demasia, ferir as pessoas que são importantes para você, e hoje você fala, puxa vida, se eu tivesse segurado um pouquinho mais, eu teria a possibilidade de estar muito mais harmonizado com a minha energia hoje, se eu tivesse trabalhado a minha comunicação de uma forma diferente. Então eu recomendo para todos vocês escorpianinos, é um momento que você tem que cuidar da sua comunicação, você tem que cuidar do que você fala, do que você expressa, porque muitas vezes a gente pode criar determinados aprisionamentos e hábitos
com a forma que nós colocamos a nossa energia nas experiências, e com isso os resultados eles vão ficar cada vez mais distantes de você. A partir do momento que você começa, preste atenção no que eu vou falar agora, medir as suas palavras, não engolindo sapos e não colocando demais o que está presente dentro de você e muitas vezes machucando os outros, tudo isso, se for equalizado, você começa a trabalhar os seus aprisionamentos. E a partir do momento que você começa a equalizar a sua comunicação, vários caminhos podem se abrir para você adquirir o verdadeiro conteúdo e a verdadeira interação com pessoas e situações para que você esteja pronto para atingir o objetivo e meta que você está buscando no ano. Então, tudo representa uma forma de trabalhar a sua comunicação para que você consiga observar os caminhos verdadeiros que podem se abrir. Se você ficar com muito ruído, aquela energia complicada através de como você se expressa, muitas vezes de uma forma muito solta e muito expansiva, atingindo vários pontos e, na verdade, aquele que interessa, você não fortaleceu a sua forma de expressar, tudo isso deve ser questionado agora. Então, a sua comunicação e a sua expressão podem representar agora, se você prestar atenção, aprisionamentos que devem ser trabalhados. Falou de menos? Aprenda a falar um pouquinho mais. Falou demais? Aprenda a falar menos e corrija qualquer situação que esteja mal resolvida pelo fato de ter se expressado demais. Tudo isso pode abrir novos caminhos, porque estes aprisionamentos podem, neste momento, impedir que você enxergue as possibilidades que podem surgir através deste equilíbrio, ok? Agora o signo que ficou em quarto na mandala. Vamos conversar agora com os sagitarianos. Sagitarianos, vocês caíram em um setor onde a expressão dos seus sentimentos é extremamente importante para trabalhar aprisionamentos. O que eu diria para vocês? O desenvolvimento da mandala com esta renovação da cauda do dragão, que é um ponto lunar, que foi explicado aqui na nossa conversa anteriormente, representa que todos vocês precisam analisar que tipo de energia emocional começa a emergir do seu ser quando você está interagindo para chegar nos seus objetivos principais. Os seus sentimentos, aqueles que brotam de dentro de ti, representam a guia de todo e qualquer aprisionamento. Ou seja, vamos supor que você possui, de várias experiências que você passou em 2024, algumas energias emocionais mal resolvidas envolvendo qualquer tipo de situação. O momento de você se livrar deste aprisionamento é agora. Sabe aquela energia emocional que de repente envolveu amigos, envolveu familiares, envolveu conhecidos, envolveu a sua energia com o seu trabalho. E aquilo você sente a partir dessa semana que não está legal, que seria bom você externar uma energia emocional diferente perante a situação. O momento de você resolver isso é agora. Não fique com energias emocionais mal resolvidas. Sabe aquele sentimento que está ali, que está pegando você, que você sente que você precisa externá-lo para harmonizar, para não ficar com essa situação mal resolvida dentro de ti? O momento é agora. Porque são esses sentimentos que projetam as suas emoções trocadas nas experiências. Os sentimentos, eles representam tudo que a gente coagula dentro de nós através das emoções trocadas. Então, se você perceber, seja qual for a situação, que os seus sentimentos estão firmando dentro de você energias que você não concorda, aí que estão os seus aprisionamentos. Se surgir algum retorno de alguma energia do passado que se manifeste, quando eu digo passado, um mês, um ano, que seja, envolvendo pessoas ou situações que te procurem para harmonizar algo que de repente te machucou bastante, abra o seu coração. Aceite, converse,
Harmonize, não fique com nenhuma pendência. E não adianta fazer isso somente naquele sentido externo. Isso tem que ser resolvido internamente. Não adianta fazer caras e gestos, mas dentro, na verdade, você não está resolvendo a situação. É o momento de abrir o seu coração e aceitar a harmonização de qualquer sentimento mal resolvido que está presente aí, porque você vai perceber que se isso existe, e praticamente todos nós temos, você vai sentir que isso começa a emergir de dentro do seu ser e deve ser trabalhado. Aí estão os seus aprisionamentos. Agora vamos conversar com o signo que ficou em quinto na mandala. Vamos conversar com quem? Com os capricornianos. Capricornianos, o quinto setor é o setor da autoafirmação. É o setor onde a gente realmente se firma e com um bom astral, aí que está a chave, em relação ao que você está buscando. Então, quando você medita em relação aos seus objetivos e metas principais em 2025, sendo que estamos no começo do ano, como que você autoafirmou a sua energia astral perante as experiências? Quando você se lança para colocar a sua criatividade, a projeção do seu ser, você está bem resolvido? Por mais que tudo esteja com muitos desafios, você se projeta como uma pessoa com alto astral, pronto para resolver, pronto para demonstrar que você está forte, firme e vivo para viver aquilo que é importante para ti? Ou quando aparece, olha o aprisionamento, aí que está a chave. Quando aparece algum desafio neste caminho que você escolheu, que você se autoafirmou, você já perde toda aquela energia, você baixa a sua energia astral, é o famoso baixo astral, e por que não, muitas vezes você fica pé da vida, você fica melancólico, você vê, pô, eu tô querendo isso, mas determinadas pessoas, determinadas situações, elas não abrem o caminho para que eu consiga aquilo que eu estou vibrando. É aí que está o segredo. Não importa se tudo esteja contra, se é o que você quer, o quinto setor, como eu disse, é o setor da autoafirmação. Então você tem que se autoafirmar e sempre acreditar em você, por mais que tudo esteja contra, conforme eu falei. Se é algo que você quer, tudo isso que vem contra você é justamente para testá-lo. É assim que muitas vezes o universo trabalha. Então ele cria obstáculos e desafios que você tem que aprender a vencer e superar, para que você chegue naquilo que de repente você gostaria que tivesse mais facilidades. Então não deixe o seu astral baixar por determinadas situações que muitas vezes vão contrário àquilo que queremos. Procure manter ele sempre alto, com uma vibração boa, combata o pessimismo e principalmente nunca se desvalorize. Perante aquilo que é importante, você tem que se manter forte, firme, alegre e com prazer de viver a fluência ou o desafio. Este que é o verdadeiro aprisionamento que você precisa trabalhar a partir dessa semana. Agora vamos falar com o signo que ficou em sexto na mandala. Vamos conversar agora com os aquarianos. Aquarianos, o que eu diria para vocês? É a última semana que vocês vivem o seu inferno astral. Logo, logo o Sol está chegando. O Sol, por mais que você ainda não tenha feito o aniversário, a partir da semana que vem ele chega no seu signo. Então, com isso, seria como se numa noite escura você já enxergasse o amanhecer. O Sol está chegando. E essa noite escura que eu digo no simbolismo aqui representa a gente perante os desafios, as coisas que a gente queria que fluísse, não está fluindo. Então é um momento, principalmente a partir dessa semana, que você deve observar com cuidado, sendo que a sua energia está no finalzinho, diríamos assim, estou falando da energia vibracional astrológica, é um momento que você tem que ter um pouco mais de cuidado. Seja mais organizado nos seus atos, nas coisas que você faz, porque a partir da semana que vem você pode receber uma luz que você vai enxergar com clareza tudo que você precisa arrumar na sua vida para vencer todo e qualquer aprisionamento como âncora que está presente na sua vida, para que você consiga fluir em relação àquilo que você busca. Então, as dicas principais para vocês nessa semana. O primeiro é o cuidado com o dispêndio de energia.
A partir da semana que vem, lembre-se, começa a vir uma energia legal e bacana porque o Sol chega em Aquário e a partir desse momento você vai começar a enxergar com clareza tudo que você precisa arrumar. Porque a tônica do sexto setor é a organização, onde os aprisionamentos estarão exatamente no contrário, na desorganização. Ou seja, a organização, em alguns momentos, pode até parecer uma coisa chata, mas não é o caso. Você terá a possibilidade de observar tudo que está desorganizado, mas que pode minar a sua energia para você não conseguir chegar naquele objetivo que você coloca como um objetivo que você quer atingir no ano. Então, cuida da sua energia essa semana e presta bastante atenção a partir da semana que vem, onde que estão os pontos que você precisa incidir, aí que estão os seus aprisionamentos. Não deixe pequenas organizações que você tem que fazer na sua vida, ou seja, colocar as coisas no seu devido lugar, seja qual for a experiência, não deixe pequenos detalhes estarem presentes, porque esses pequenos detalhes, mais adiante com essa energia que vai acompanhar todos os signos por 1 ano e meio, até metade de 2026, cada signo tem o seu trabalho, e o seu trabalho principal é esse. É trabalhar a organização, a persistência bem focada no que você busca, não querendo um resultado imediato. Cada tijolinho na sua vez, para que você consiga construir a sua parede, que é onde você vai escalar e chegar no seu objetivo. Estas são as dicas que eu tenho para dar para vocês. Agora o signo que ficou em 7º, agora nós vamos conversar diretamente com os piscianos. Piscianos, eu vou utilizar esse ensinamento que todo mundo conhece. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Aí que estão os verdadeiros aprisionamentos. Como estão as pessoas quando você olha ao seu redor, na sua vida, que eu não estou falando diretamente no sentido de estar ao seu lado agora, nesse momento. Quando você medita, as pessoas que você está abrindo a sua energia são pessoas que somam e agregam ou são pessoas que normalmente reduzem a sua força vibracional? Então, o 7º setor, ele representa exatamente isso, a interação sadia. A responsabilidade de estar junto de um relacionamento, parceria e associação com pessoas que realmente estão em sintonia com o seu propósito. Muitas vezes as pessoas contrárias são aquelas que vão trazer verdadeiros ensinamentos para nós. É a famosa crítica construtiva, mas na verdade, com estas críticas, elas estão junto de nós. Então você está com pessoas que agregam valores, que te trazem conhecimento, que ajudam você, e você também ajuda elas, seja qual for o tipo de vida que você leve, não estou falando só de relacionamentos afetivos, de casais, estou falando parcerias, as pessoas que estão sempre próximas a ti. São pessoas que você sente que realmente são compromissadas no propósito, de estar junto de ti, de te ajudar quando você precisa, ou quando pedem a sua ajuda, realmente você vai ali, coloca o seu coração, porque realmente elas precisam, ou existem joguinhos e manipulações? Olha os aprisionamentos aí. O que seriam esses joguinhos e estas manipulações? É aquela coisa de criar dependências. Pega essa palavra para você trabalhar esses aprisionamentos. Dependências, tipo pessoas que dependem integralmente de você. Não estou falando de filhos pequenos, estou falando de pessoas, pode ser no trabalho, podem ser relacionamentos de toda e qualquer forma, parcerias, ou seja, se você não coloca a sua energia ali, não anda. Então é uma dependência, não é uma parceria. Assim como também o contrário. Você está envolvido em determinadas situações que você depende demais dos outros, que se eles não agem, você não consegue fazer nada. Medite no equilíbrio. Não adianta ficar nos extremos, porque ninguém aprende com ninguém. Todo mundo tem razão e, na verdade, ninguém tem. Então, desconstrua esses padrões de dependências e procure o caminho do meio. Aí você começa a ter
a libertação de possíveis aprisionamentos voltados a parcerias, relacionamentos, e você vai perceber que, como um passe de mágica, você começa a se carregar com uma energia boa e os caminhos do que verdadeiramente você busca começam a se abrir. Este é o seu trabalho voltado a este posicionamento da cauda do dragão. Agora nós vamos conversar com quem? Com o signo que ficou em 8º. Vamos conversar diretamente com os arianos. Arianos, nesta semana, o regente de vocês, o Marte retrógrado, ele se encontrou diretamente com o início da fase lunar cheia. Este 8º setor, ele demonstra de uma forma bem clara para vocês a linguagem daqueles sentimentos mais profundos, aquela energia, aquela gaveta que de repente você fechou, possivelmente a partir dessa semana começa a se abrir. Seria mais ou menos assim, você falava, pô, eu pensei que eu já tinha me libertado desse tipo de situação. E agora eu percebo que a expressão dos meus sentimentos deixa de uma forma bem clara que muito trabalho ainda deve ser feito. Então existe, que isso é uma característica do 8º setor, muitas possibilidades de energias mal resolvidas que você deixou, sendo que a cabeça do dragão, ou o nó do lunar norte, que é um ponto lunar, que deixou a sua energia agora em janeiro, após 1 ano e meio, que determinadas forças ainda mal resolvidas retornem para que você as resolva de vez. E o 8º setor é o setor do quê? Do renascimento, do desapego. Não adianta mais, se isto se apresentar para você a partir dessa semana, seja qual for o tipo de experiência, situações que você já deveria ter reciclado, transformado ou mesmo cortado e desapegado da sua vida, essa energia volta. Quando você vê, você está envolvido com ela, tudo isto irá atrasar a sua vida. Muitas vezes esse apego que eu falo aqui agora é um próprio comportamento seu. Determinados hábitos nas experiências que você já deveria ter cortado para ter fluências e você continua com eles. Pode ser um tipo de temperamento, brigas desnecessárias, desentendimentos que não levam ninguém a lugar nenhum. Então, se você perceber que esse tipo de força está presente, repito, o aprisionamento está em continuar esse tipo de força. Você tem que aprender a trabalhar esse tipo de energia. Todos os carregamentos emocionais que se projetam na sua energia pessoal vão lhe dar muita força com este posicionamento de aprisionamento da semana, ou, como a própria palavra diz, você continuará acorrentado nesses velhos hábitos e nada irá andar. Então, encare de frente tudo que você deveria ter já transformado e reciclado. O momento é agora. Não adianta mais ficar empurrando para ver se mais adiante isso se resolve. Ok? Dica dada. Agora vamos conversar com o signo que caiu em 9º na mandala. Vamos conversar agora com os taurinos. Taurinos, o que eu diria para vocês? O Urano, que está em retrogradação, até o dia 30 de janeiro, já está chegando, pouco mais de 10 dias, ele vai deixar a sua retrogradação. O 9º setor, ele representa diretamente o setor que abre novos horizontes, abre novos caminhos, que você tem que aprender a desenvolver a coragem de explorá-los. Aí que está o aprisionamento que você tem que trabalhar. Sabe quando nas nossas experiências principais a gente percebe que a gente poderia arriscar um pouquinho mais, que a gente poderia explorar um pouquinho mais e a gente fica segurando, a gente fica com receio, a gente sabe que o direcionamento que a gente tinha que ter, mas normalmente a gente fala, não, se eu lançar a minha energia nisso, se der errado, eu vou de repente tirar um pouco da minha base, da minha estrutura. O que eu digo para vocês? Este Urano que está retrógrado até o final de janeiro na sua energia, ele está pedindo justamente para que você revise todos esses pontos. Esse novo posicionamento da cauda do dragão, do nó do lunar sul, ele traz exatamente para você a possibilidade de você enxergar
os pontos que estão impedindo você de arriscar um pouquinho mais. Então, o nono setor fala: o aprisionamento é aquele, seja qual for, que impede que você seja mais ousado, que você arrisque um pouco mais, que você rume a sua energia para aquilo que você sabe que é importante. Então, chegou o momento de ser um pouco mais ousado, de você sair de alguma rotina massacrante que você coloca pseudo-felicidades dentro de ti, coloca um sorrisão e fala que está tudo bem. Não é bem por aí. Pare, olhe, analise e reflita com esse novo posicionamento de aprisionamentos. O que impede de eu arriscar um pouquinho mais? Você só terá, como eu sempre falo aqui, resultados diferentes agindo de uma forma diferente. Se continuar naquela mesma forma, naquela mesma toada, tudo será igual. Se você está satisfeito, mantém. Não existe aprisionamento. Mas se você quer um resultado diferente, mais ousado, onde você possa explorar novas realidades, o momento de arriscar é agora. Esta é a dica que eu gostaria de dar para vocês, seja qual for a experiência que vocês estejam vivendo, ok? Agora vamos conversar com o signo que ficou em 10º na mandala. Agora nós vamos conversar diretamente com os geminianos. Geminianos, o 10º setor, ele representa o seguinte: o quanto você realmente é esforçado, disciplinado e comprometido com o que você definiu que você quer em 2025. Muitas vezes a gente fala que a gente não, eu sou disciplinado, sim, sou comprometido, mas aí que eu digo para vocês que pode residir um aprisionamento. A gente fala muito e muitas vezes faz pouco. Isso é típico de geminiano. Geminiano gosta de se comunicar, de se expressar, de trocar ideias, ok. Mas neste momento, sendo que com este posicionamento, que representa um ponto lunar de aprisionamento, tudo que vocês realmente se comprometerem, que vocês querem no ano de 2025, seja o que for, é o momento que vocês falam assim: não, eu já sou compromissado, ou seja, 2 vezes compromissado. Ah, não, eu mantenho uma disciplina para conseguir isso que eu quero. Trabalhe 2 vezes esse tipo de disciplina. Então, muitos geminianos podem estar falando: pô, mas está pedindo demais para a gente. Não é isto. É que muitas vezes a gente acredita que está fazendo o necessário, mas não está. Então, eu poderia dizer, vou dar os 2 pontos, um que você está no caminho certo e outro que você precisa trabalhar. No caminho certo é o seguinte: não, tudo que eu estou me programando, eu estou vendo que está fluindo, que está legal, então maravilha. Você já está trabalhando toda e qualquer libertação necessária de aprisionamentos que impedem que você seja disciplinado e compromissado naquilo que é importante na sua vida. O outro caminho é o seguinte: não está fluindo. Eu percebo que, eu tento fazer meus contatos, as minhas coisas, mas não está fluindo do jeito que eu queria. Então tem aprisionamento a ser trabalhado. E como? Sendo mais responsável, colocando mais energia e mais comprometimento aí. Agora deu para entender porque eu falei que para muitos geminianos é necessário dobrar o tipo de energia colocado naquilo que é o seu objetivo principal. Então, toda essa energia de comprometimento e disciplina que vai fazer com que você se liberte de qualquer aprisionamento presente, que faz com que você acabe utilizando a sua energia em coisas secundárias e esquecendo dessa prioridade, você vai acabar enxergando tudo que é secundário na sua vida para que você tenha a possibilidade de colocar a sua energia de uma forma comprometida no que interessa. Não é trabalhar dobrado, é simplesmente aprender a focar de uma forma disciplinada naquilo que realmente você busca. Então, tudo isso que eu falei, você medita em qualquer experiência da sua vida. Está andando? Maravilha. Não está? Tem aprisionamento aí que tem que ser trabalhado. E o foco, para que você saiba estabelecer prioridades e maior responsabilidade no que interessa, deve ser conquistado por ti, ok? Agora vamos trabalhar o signo que ficou em 11º na mandala. Vamos conversar agora com os cancerianos.
Cancerianos, o que eu diria para vocês? O 11º setor é o setor das sintonias, das conexões, dos grupos que a gente escolhe trocar ideias, ou seja, representam a nossa escolha. Sempre quando eu falo do 11º setor, eu sempre cito esse exemplo para que a gente compreenda o que ele representa. O setor correspondente à família é algo que a gente escolhe antes de reencarnar. Então não tem jeito, por mais que você não tenha fluência ali, você tem aquele pai, aquela mãe, o qual você nasceu. Já o 11º setor, que é o setor que você caiu, as escolhas são suas. Olha os aprisionamentos. As escolhas são suas. Ou seja, amigos, grupos que você compartilha a sua energia pessoal. Então, quando você pensar neste momento, tipo, acabou o meu trabalho, vou agora ver meus amigos, vou fazer um happy hour com eles, vou conversar um pouquinho, trocar ideias, vou para o computador, deixa eu ver as informações que normalmente me interessam. Pergunto, quando você reflete em relação ao que é importante para você, esses grupos, eles representam somente distrações ou eles trazem um conteúdo para ti que te liberta de aprisionamentos? Porque não existe nada superior ao conhecimento aplicado que se torna sabedoria. Então é um momento que eu recomendaria para todos os cancerianos. A forma como você se carrega vibracionalmente no momento das suas escolhas, que eu acredito que agora ficou bem claro, são eles que definem a sua energia para você se libertar de qualquer falta de visão dos caminhos a serem trilhados para que você chegue nos seus objetivos, ou muitas vezes viver somente entretenimentos. Não estou falando que isso é ruim, isso é necessário, mas muitas vezes a gente sempre se coloca como os entretenimentos, como energias que só servem para isso, e não é bem assim. A partir do momento que você começar a selecionar nesses momentos que você tem de trocas, de interações, estar com pessoas e situações que vão trazer para ti atributos, vibrações, conhecimentos que só fazem com que a sua energia esteja forte, aí sim você se livra de aprisionamentos onde você fica focado em energias onde você só quer um pouquinho de lazer, distração, e ali você poderia estar utilizando, interagindo com grupos e pessoas corretas, situações que vão promover para ti conhecimento para que você possa aplicar na sua vida. Então, as suas interações, a forma como você troca a sua energia, as suas conexões, mesmo aqui nas redes sociais, são extremamente preponderantes para um carregamento vibracional legal, que vão fazer com que você enxergue os caminhos corretos a serem seguidos. Se você ficar com aprisionamentos, desperdiçando o seu tempo, com coisas frívolas, que não trazem para você um verdadeiro sentido de você se tornar melhor, aí você está aprisionado a esse tipo de energia e você não conseguirá um carregamento bacana para obter as libertações necessárias que estão sendo exigidas para todos os signos a partir dessa renovação deste ponto lunar, ok? Agora o signo que ficou por último, vamos conversar agora com os leoninos. Leoninos, como vocês podem trabalhar o 12º setor para ver qualquer tipo de aprisionamento que esteja presente dentro de ti? O 12º setor, como eu sempre falo toda semana, mas isso se alterna para os signos, essa semana é para vocês, representa o setor que assimila toda a energia dos 11 anteriores. Então ele tanto pode lhe originar força, como ele também pode retirar isso de ti. É um momento de você olhar, como eu sempre falo no 12º setor, mais para dentro de ti mesmo. Você tem que cessar todo e qualquer barulho ou ruído exterior vivido nas experiências, porque quando você vive diretamente só esta realidade exterior, você esquece da força principal de carregamento vibracional, que é aprender a olhar para dentro de ti mesmo.
Muitas vezes, quando a gente vive somente a realidade exterior, ou seja, seria na verdade, um posicionamento receptivo. Você espera as coisas acontecerem para você se posicionar. Eu acho que não é bem por aí. Vocês precisam compreender que a força de tudo que você atrai e chega para ti, na verdade, é um reflexo do que está dentro de você. Se você está num momento onde muitos desafios estão presentes, que você não consegue, de repente, chegar naquilo que você definiu que é importante, é porque, na verdade, isso é muito auspicioso. Tem que ter muita coragem para viver isso. Na verdade, é um reflexo de tudo que está aí dentro. Aí que estão os aprisionamentos que você tem que trabalhar. Se está tudo maravilhoso, não mexe. Você já sabe trabalhar esse processo do 12º setor e, com isso, você não tem muitos aprisionamentos a serem trabalhados. Mas, como nem tudo, como eu sempre brinco, são roses, nós temos guns também. Nesse tipo de energia, sempre a gente tem alguma coisinha, algum setor da nossa vida que não anda e ele é importante. É aí que você tem que incidir. Se de repente já muitos setores estão com essa energia um pouco abalada, que você não consegue uma fluência, aí é sinal que precisa ter uma revisão para a liberação desses aprisionamentos internos com urgência. Mas então observe que tipo de energia ousada que aparece de dentro de você quando você vai trocar energia com o mundo exterior, que fala, você não está agindo certo, procura mudar o seu posicionamento, haja de uma forma diferente, mas de uma forma verdadeira em relação às experiências que não estão fluindo, que como um passe de mágica você perceberá que elas se transformam externamente. Quer ver um exemplo bobo? De repente você tem uma pessoa muito importante, pode ser um chefe, um marido, uma esposa, um filho, que é onde você está incidindo a sua energia agora no começo do ano. E sempre quando você vai dialogar ali, trocar uma ideia, sempre surgem discussões. A coisa fica no atrito, não flui. Procure chegar com uma energia diferente, com uma energia desarmada, com uma energia onde você fala dentro de mim, por mais que venha a provocação, por mais que tudo se incline para o atrito, eu não vou viver isso. Eu vou ser forte e firme na paz que eu quero nessa troca de ideias. E quando você sentir que essa energia externa vem querendo te atingir, ela é contrária ao seu propósito, demonstre um interior forte. Então a grande mudança e a vitória de todo e qualquer aprisionamento está dentro de você. Não falam tanto que a energia de leão é uma energia muito voltada para si mesmo? Mais do que nunca vocês têm que operar dessa forma. Mas não no mundo exterior, e sim no mundo interior. Aí que está o verdadeiro aprisionamento. Então esta é a energia presente, esta liberação, essa forma de enxergar todo e qualquer aprisionamento para os 12 signos. E não se esqueçam, dia 20, semana que vem, na próxima segunda, às 20 horas, você tem um encontro aqui comigo no YouTube. Nós vamos conversar sobre radiestesia radiônica, essa linha de conhecimento fantástica que através do pêndulo você vai aprender isso comigo ao vivo aqui. Repito, dia 20 às 20 horas, como medir energia de pessoas, ambientes e situações e também como harmonizá-las com os famosos gráficos radiônicos e várias outras técnicas que eu vou demonstrar para vocês. Se você quer baixar um material super bacana que eu estou disponibilizando para vocês, totalmente gratuito, o link vai ficar fixado aqui como primeiro comentário para vocês clicarem e baixarem. Só tem que fazer uma inscrição ali. É bem simples. De repente tem um questionáriozinho que minha equipe põe ali para aprimorar o nosso trabalho, mas ele vai trazer para você a possibilidade de você baixar esse material fantástico de radiestesia radiônica que eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês. Presta atenção no e-mail que você se inscrever e também na sua caixa de spam, ok? E caso você queira também acessar um material gratuito, está aqui o meu site, tem muito material gratuito ali para você navegar, desfrutar, baixar e estudar, e também tem os meus cursos online.
Tem cursos de astrologia, de tarô, de cabalá, tem vários cursos ali que eu disponibilizo, 4 décadas de experiência, que vocês têm a possibilidade, junto de estudar comigo, de se tornarem até profissionais. E vocês não estarão sozinhos por nenhum momento. A partir do momento que vocês tiverem alguma dúvida, basta escrever para a minha equipe ou escrever no chat, na plataforma dos cursos, e a gente vai auxiliar vocês. Então, vocês estarão em sintonia conosco ininterruptamente. E todos os cursos são parcelados em 12 vezes, assim como também possuem 7 dias de garantia. Adquiriu qualquer curso, não sintonizou a forma que eu passo o conteúdo, isso é raro, mas pode acontecer, até o 7º dia você pode pedir a sua restituição de forma integral. Então é isso, galera. Amanhã, 10 horas, estamos aqui com o Tarô, continuando esse assunto incrível desta renovação desses pontos lunares, só que vamos transmutar isso na linguagem dos arcanos. Estou esperando vocês amanhã, terça-feira, dia 14, às 10 horas da manhã aqui no YouTube, ok? E encerro o nosso bate-papo como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até amanhã.